A saúde no seu município está funcionando? Claro, essa pergunta pode parecer boba e inocente, mas é muito importante, principalmente início de ano, na qual você vai pegar os resultados do ano passado e vai começar a desenvolver os planejamentos para o ano de 2023. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição agora, clique aqui em inscrever-se e logo depois ative o sininho para notificações. Fique conosco até o final. Esse vídeo ele é leve, bem objetivo, direcionado para profissionais de saúde, para profissionais da gestão e também para o profissional da academia, ou seja, os pesquisadores e acadêmicos, quem está estudando as áreas da saúde, tá bom? Fique conosco até o final. Esse vídeo ele é focado num diálogo mais leve para você pensar como você está lidando com os resultados e com o planejamento da sua gestão em saúde. Então a primeira coisa que eu vou fazer é voltar aqui, ó, mudar do ladinho, para que a gente possa repassar essas perguntas. Essa pergunta é boba? Não, não é boba. A primeira coisa que eu aprendi na gestão, nenhuma pergunta ela é boba. A única pergunta ela é boba é aquela que não é feita. Então, toda pergunta, ela é movida por um desejo de saber, por uma necessidade sua de atender essa sua caminhada de aprendizagem, tá bom? Então, essa pergunta, ela não é boba e também ela não é inocente. Segundo ponto, é muito importante que quando o gestor ele começa a avaliar os seus resultados, você se pergunte quais são os seus parâmetros. Quando você tem claro quais são os parâmetros, você vai saber aquilo que é desejável, aquilo que é regular, aquilo que não é aceitável e também qual é o seu parâmetro de excelência. Você não pode ser um gestor amador que você acha que é bom, eu acho que é ruim, eu acho que é excelente. O achismo não tem espaço na gestão. A gestão não é o lugar do amadorismo, muito menos na gestão em saúde. Quem está lidando com vidas, por trás dos seus números, são vidas. E você pode estar falando da atenção primária, da urgência e emergência, da dimensão hospitalar, da alta complexidade. Não importa qual é o nível de complexidade por trás dos números, você está trabalhando com vidas. Bom, vamos para outro momento. Como os resultados têm sido avaliados? Partimos do princípio que a gestão ela tende a lidar com a avaliação de forma rotineira e não somente no final do ano. Se por acaso ou no estado ou o município estiver lidando com avaliações que tendem a valorizar somente resultados anuais, tem coisa errada. Por quê? Indicadores anuais tendem a não refletir a evolução dos resultados de forma mensal, bimestral, quadrimestral e semestral. Quando o período de avaliação ele é muito longo, você não vai compreender a evolução de fatores que tendem a intervir nos resultados finais. Ponto 1, que é a periodicidade e a frequência. Ponto 2, qual é a relação de análise desses resultados? Se por acaso você acha que a avaliação de resultado de saúde somente é receber um relatório muito colorido, com muitos gráficos e pouca análise, você não está fazendo a avaliação. Você está fazendo contestação de diferença entre parâmetro, meta e resultado. Isso não é análise. Terceiro, qual é a relação da diferença, né, daquilo que é obtido com aquilo que é desejado diante de parâmetros científicos? Se o seu nível de avaliação é somente contestação visual de uma barra que sobe, uma barra que desce, uma pizza magrinha com uma pizza de uma fatia maior, você vai ter relatórios, avaliações, apresentações, mais ou menos como um show pirotécnico de final de ano, que quanto mais colorido é a apresentação, você acha ou é induzido a acreditar que quem elaborou o relatório fez um relatório fantástico. Não é.
Então, relatórios de avaliação, eles podem ser coloridos ou em preto e branco, mas isso não vai dizer obrigatoriamente da qualidade de avaliação. Então, gestor, gestora, por favor, tenha muito cuidado. Nem sempre relatórios e apresentações coloridos ou em preto e branco vão implicar na qualidade de análise dos seus resultados. E aqui vem um ponto muito interessante. Quais são os pontos de desequilíbrio nos resultados? Muitas vezes isso não é um ponto que é dado à real validação. Por exemplo, a saúde de um município, você vai ter que avaliá-la pelas suas dimensões e também pelas relações entre elas, que isso muitas vezes não é percebido. Então, às vezes, só olhamos para a atenção primária e não olhamos para a urgência e emergência para olhar os pontos de interseção. O que significa isso? É onde o resultado de um vai implicar no resultado do outro. Se a gente não olha esses pontos de interseção, você não vai compreender porque eu tenho um aumento da fila de espera para a área de especialidades e como isso está implicando na alta complexidade. Porque eu não estou respondendo ou não estou fazendo a pergunta correta para a atenção primária. Então, olha só. É necessário que os gestores e gestoras de cada área apresentem as suas análises específicas, ok? Mas é necessário que você, gestor, vocês, gestores, consigam analisar as interrelações. Vamos criar exemplos. O comportamento da minha atenção primária pode gerar implicações na minha urgência e emergência. Por exemplo, se a análise de um pronto atendimento revelar uma grande quantidade de pessoas atendidas que poderiam, de acordo com seu perfil de demanda, ter sido atendida lá na atenção primária. Se eu não perceber que uma redução nos meus indicadores do Previne Brasil, uma fuga de indicadores, ela pode ser justificada porque esse público ele pode estar migrando para um atendimento de policlínica ou de UPA, eu vou achar que as minhas equipes estão sendo incompetentes, mas eu não estou analisando a porta de entrada da UPA, e nem estou vendo se existe referência e contra-referência. Ou como está a qualidade dos meus serviços que justifique essa fuga dos meus resultados de uma dimensão para outra. E se eu tenho esse não equilíbrio, eu tenho que lembrar que cada dimensão ela tem que ser resolutiva e atender os seus princípios de funcionamento, para que haja sustentabilidade em cada uma das dimensões. Tá bom? Então, aquela ideia de que a atenção básica ela tem que ser resolutiva para que as urgências e também o nível de especialidades receba aquilo que é dele, que são deles, para que depois a alta complexidade só funcione com um público de alto risco, isso tem que ser respeitado. É o princípio da planificação, é o princípio da sustentabilidade das redes de atenção à saúde, né? E é interessante que a gente veja que isso se implica na análise de resultados. Por exemplo, se eu não perceber que o aumento dos processos advindos da promotoria, da área de legislação, que vai obrigar o gestor a aumentar portas de entrada, a judicialização em saúde é um termômetro revelando que diferentes áreas da saúde não estão sendo resolutivas. E aí este usuário tem que acessar a saúde para forçar o sistema a se mover, né? O usuário que acessa a justiça para forçar o sistema a se mover, ele não está errado. Ele é sintoma de vícios e de não funcionamento adequado de diferentes áreas na saúde. Então, a gente tem que olhar para esse processo de judicialização, de aumento de casos e também daquilo que está sendo pedido pela promotoria, daquilo que a promotoria está sendo acionada para que haja efetivo funcionamento e o acesso seja executado, seja viabilizado. Então, a judicialização ela não é um problema, ela é um sintoma. Tá? Se a gente for olhar esses pontos de desequilíbrio.
E lembrar que a saúde ela não é resolutiva sozinha. Aqui eu trouxe assistência social, mas eu poderia trazer vigilância em saúde, eu poderia trazer segurança, eu poderia trazer a área de lidar com vários outros pontos, né? Porque a saúde em si, ela nunca vai ser resolutiva sozinha. Por exemplo, se eu supervalorizar o aumento de atendimentos na atenção primária, eu estou valorizando de forma inadequada um processo ou um conjunto de processos de adoecimento da população. A atenção primária tem que ter o seu perfil e os resultados têm que ser avaliados de acordo com o perfil da atenção primária. Eu não posso comparar uma subida de atendimentos na atenção primária do mesmo jeito que eu olho uma subida de atendimentos na urgência e emergência. Por quê? Existem comportamentos diferentes e isso implica na análise dos resultados, tá bom? Então a gente tem que sair da linha da superficialidade e entender cada dimensão do jeito que ela deve se comportar, tá? Por exemplo, se eu tenho uma área de calamidades, né? Se a minha área de gestão de atendimento a calamidades ela está sendo muito acionada, eu vou ter que ver a resolutividade dela. Quando ela está sendo acionada? Se a saúde está funcionando de uma alta produtividade, eu entendo que há uma grande necessidade. E como a saúde ela não é resolutiva por si mesma, ela implica na necessidade de relacionamento com outras áreas, por exemplo, como a polícia, como a justiça, né? O que é que está demandando tanto para a área de calamidades e qual a interseção da saúde com a assistência social? Porque a garantia de direitos, o relacionamento com a vida do usuário, ela tem que estar voltada para a defesa da vida e a vida vai implicar na garantia de direitos em diferentes dimensões. Então é importante que a gente veja e que a gente tente fugir da superficialidade, da inocência na análise de resultados e comece a ter uma visão mais ampla, muito mais ampla, tá? Porque a gente vai ser demandado, a saúde, quando ela é demandada, ela já sinalizou que muitas outras áreas podem ser intercaladas. Você, gestor ou gestora, resgate seus focos e suas prioridades. A gente não pode analisar os resultados ao final do ano, que vão ser publicados agora, esquecendo qual foi o seu perfil de investimento. Se eu tenho um gestor que supervaloriza a ação da vigilância epidemiológica, eu vou ter um resultado. Se eu tenho um gestor, uma gestora que supervaloriza a média e alta complexidade, eu vou ter outro perfil de resultado. Se eu tenho um gestor que supervaloriza a execução de eventos, porque ele gosta de estar presente em eventos, eu vou ter outro resultado. Então, é importante que a gente não tenha um esquecimento nesse momento de quais foram os meus focos, para que as minhas consequências elas tenham mais profundidade na análise. Por exemplo, se eu não dei foco na imunização, uma baixa de cobertura vacinal já é esperada. Então, não pode ser uma surpresa o não atendimento da cobertura vacinal, porque eu vou estar sendo hipócrita na hora de relacionar, na hora de analisar os meus resultados, colocando a culpa em quem? Eu vou ter insumo, mas eu não priorizei a minha vacinação. Eu priorizei foram eventos, as festas de vacinação. Porque isso não é priorizar a vacina. Isso é priorizar momentos de campanha. Vacinação é um ano inteiro, com todas as vacinas para todos os públicos. Então é muito importante que a gente tenha uma real transparência na hora de analisar os nossos resultados. Diante disso, a gente compreende o seguinte: a gestão ela precisa de coerência, a gestão ela precisa de uma maior profundidade. E a gente só vai ter isso fazendo o resgate dos instrumentos de gestão, compreendendo o perfil da minha gestão, as reais ações e como isso vai gerar nos meus resultados. Isso eu vou trazer também. Qual é o apoio que você deu para os seus profissionais de saúde, para as suas equipes? Quais são as reais condições de trabalho que você fornece para as suas equipes de saúde, independente da dimensão? E aí sim, você vai ter mais argumentos, porque o processo de avaliação de resultados em saúde deve resgatar estrutura, processos e resultados. Não somente uma justificativa de números coloridos que você vai ter em gráficos
que você já vai receber das suas equipes. Eu espero ter ajudado. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2023, vão vir vários outros vídeos aí. Então seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Feliz 2023 e vamos com força, foco e qualidade nos nossos resultados da saúde. Até logo!